Fala, meu povo, e aí, tudo bem? Vamos começar essa aula animada, calorimetria. Gente, a gente já viu na primeira aula essa fórmula que é calor sensível, certinho? A fórmula é composta por MC delta teta. Geralmente a gente chama esse de Czinho porque ele tem um minúsculo e também tem um maiúsculo, e eles são diferentes. Esse cara é chamado de calor específico e esse cara de capacidade térmica. Então, fica ligado, calor específico e capacidade térmica. Delta teta é variação de temperatura e delta T é tempo. Então tem que lembrar, viu? Aqui é temperatura, e esse cara aqui é o tempo. Então a gente tem calor, capacidade térmica, potência térmica. M é massa, C é calor específico e variação de temperatura, ok? Aqui tá as quatro fórmulas possíveis para a gente usar. E aqui tá as unidades, ou seja, em que é medido calor? Caloria. Então calor é medido em caloria. Temperatura, graus Celsius. Massa, grama. Potência, caloria por segundo. Capacidade térmica, caloria por grau Celsius. E calor específico, caloria por grama grau Celsius. Então, isso aqui são as unidades. É bom saber, porque quando você está lendo a questão, você identifica mais rápido o que que está sendo falado, está sendo pedido. Belezinha? Trocas de calor dentro de um calorímetro. Você não é o que é um calorímetro? É uma espécie de caixa onde colocam as substâncias, né? Onde vai haver as trocas de calor. Dentro do calorímetro, os corpos trocam de calor até atingir o equilíbrio térmico. Ou seja, quando você coloca, por exemplo, tem uma água aqui fria num balde, e aí você coloca água quente que você quer tomar banho, você mistura. Minha pergunta é a seguinte: a água que depois da mistura a temperatura vai estar igual a da fria, quando estava fria lá sozinha? Não. Vai estar igual a da quente quando a quente estava sozinha? Não. Vai haver uma troca de calor. Eles vão atingir o equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura final das duas vai ser a mesma. E isso é chamado de equilíbrio térmico. Então, quando você ouvir equilíbrio térmico, lembre de temperatura final. A temperatura final deve ser a mesma quando há troca de calor. E a fórmula é simples, é só somar os calores e igualar a zero. Belezinha? Um exemplo, pessoal. Exemplo 1. Quando misturamos 1 kg de água, calor específico 1, a 70, com 2 kg de água a 10, obtemos 3 kg de água a quanto? Então, eu estou somando duas águas. Essa primeira água de 1 kg e essa primeira água de 2 kg, ó. E vai obter 3, né? Claro, 1 mais 2 dá 3. Então, a água 1, Q da água 1 mais Q da água 2 igual a zero. Então, MC delta teta 1 mais MC delta teta 2 igual a zero. Quem é a primeira massa? 1 kg. Czinho, 1. Veja, outra coisa, tem um detalhe aqui agora, ó. Samuel, esse cara tá em grama. Aqui tá em quilo. Não tem que botar 1000, não? Tem. Então aqui botar 1000, que é 1 quilo. 1 da água. E a temperatura? A final eu não sei, mas a inicial da primeira água é 70. Então T final menos T inicial. Quem é a segunda água? 2 quilos, então 2000. Todo mundo entendeu, né, pessoal? Estou botando em grama. Estava em quilo, eu botei em grama. E o Czinho continua sendo 1. E a final também não sei, só que a inicial da água 2, ó, é 10. Igual a zero. Então, 1000 vezes 1 dá 1000. E aqui eu vou cruzar, ó. 1000 vezes 1, cruzar, 1000 vezes 1 dá 1000. Chuveirinho aqui, 1000. TF menos 1000 vezes 70, 70.000. Mais 2.000 vezes 1, 2.000 vezes TF, 2.000 TF, menos 2.000 vezes 10, 20.000, igual a zero. Vamos juntar os TFs aqui, né? 1.000 TF com 2.000 TF, 3.000 TF, 70.000 com 20.000, 90.000, igual a zero. Passando 90.000 para o outro lado, então vai ficar 3.000 TF igual a 90.000,
Cortar 0, ó, 3. Então, TF vai ser 90 sobre 3. TF vai ser 30 graus Celsius. Ó. Belezinha. Tranquilidade? Bolinho, né? Vamos para o segundo exemplo. Uma barra de cobre de massa 200 a uma temperatura de 230 é mergulhada dentro de um recipiente de 200 gramas com 200 gramas de água a 20. Então, analise, ó, o recipiente onde está sendo mergulhado, ele incorpora a temperatura de quem já estava lá, no caso, a água, 20. Sabendo que a temperatura de equilíbrio é 25, ou seja, a temperatura final, determina a capacidade térmica do recipiente, ok? Capacidade térmica do recipiente. Então, eu tenho o cobre, tenho a água e tenho o recipiente igual a 0. Tenho três situações aqui: o cobre, a água e o recipiente igual a 0. Vou botar a fórmula: massa do cobre, Czinho do cobre, delta teta do cobre, mais massa da água, Czinho da água, delta teta da água, mais... Agora, repare, o recipiente, ele quer a capacidade térmica, que é o Czão. E eu falei na aula de hoje, no início, que uma das maneiras de calcular Czão é Q sobre temperatura. Ou, se você quiser cruzar aqui, ó, vai ficar C vezes delta teta igual a Q. Como aqui tem Q do recipiente, então já vou colocar isso aqui, ó. Deixa eu enquadrar aqui para vocês, ó. Então, ó, Czão é Q sobre delta teta, belezinha? Cruzei C delta teta igual a Qzão. Pronto. Então, no lugar desse Q do recipiente, eu vou colocar isso aqui, ó. Czão do recipiente, variação do recipiente igual a 0. Vou falar de novo, ó. O Q eu coloquei normal do cobre, da água também. Já do recipiente, eu já coloquei o que ele queria, porque ele quer capacidade térmica. Então, eu peguei uma fórmula que ele seria melhor para achar, entendeu? Seria mais rápido para achar. Então, o que é a massa do cobre? A massa do cobre é 200. E o Czinho do cobre, olha aqui embaixo, ó, 0,03. E a variação de temperatura? Final, menos. Quem é a inicial do cobre? A barra de cobre está 230. Mais a massa da água, 200. Czinho da água, até minha avó sabe que é 1. E a variação? Final, menos. A água está quanto? 20. Boa. Mais. Quem é o Czinho do recipiente? O Czão, não sei. E a variação? Final, menos 20, né? Por que 20, Samuel? Porque quando colocaram a barra de cobre, a água já estava dentro a 20. E o calorímetro, no caso, ele incorpora a temperatura de quem já estava lá dentro. Então, aqui multiplicando, esse vezes esse vai dar 6, 25 menos 230 vai dar menos 205, mais 201, 200, vezes 25 menos 20 dá 5, mais Czão do recipiente, e 25 menos 20 dá 5, igual a 0. Multiplicando esse vezes esse, mais com menos dá menos 1.230, multiplicando esses dois dá 1.000, e aqui vai dar 5 Czão do recipiente igual a 0. Vou passar, ó, esse com esse aqui dá menos 230, né? Esse com esse, menos 230. Quando eu passar para o outro lado, vai ficar 230 e aqui 5 Czão do recipiente. Então, Czão do recipiente, 230 sobre 5, que vai dar 46. Ó que belezinha. 46 cal por grau Celsius. Então, ó, letra A. Tranquilidade? Total. Vamos lá. Vamos terminar logo essa parte. Bom, próximo, calor latente. Pessoal, o que é o calor latente? Eu tenho dois calores. Eu tenho calor sensível e calor latente. O calor sensível você usa quando há mudança de temperatura. E o calor latente é quando há mudança de estado. Então, por exemplo, quando você ferve uma água, tem líquido ali, né? Mas ela sai aquele vaporzinho. Então, ali houve mudança de temperatura
e houve mudança de estado. Então ali eu teria que ter dois calores, o sensível e o latente. Então, o sensível mudou a temperatura. O latente é quando você está lendo a questão do que mudou de estado. Belezinha? Então, a fórmula do latente é ml. Cada letrinha dessa está aqui escrita, ó. Quantidade de calor, massa e calor latente, esse L. E aqui, normalmente, é o que acontece, você sabe disso, né? De química, ó. Sólido, líquido, gasoso. De sólido para líquido aconteceu uma fusão, de líquido para gasoso, vaporização. Se for de sólido direto para o gasoso, é uma sublimação. E o resto você está vendo aqui que já é de química, já é algo conhecido. Geralmente, é bom você fazer esse tipo de gráfico nas situações, para você enxergar melhor o que está sendo pedido. Então aqui, ó, onde está havendo mudança de temperatura? No 1 e no 3. E onde está havendo mudança de estado? No 2 e no 4. Então, geralmente aqui é sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso. Então, uma maneira de decorar ou de aprender mais rápido é o seguinte, ó, onde houver essas ladeiras, você usa sensível. E onde houver essas retas, você usa latente. Então, onde na ladeirinha sensível. Nas retas, usa latente. Belezinha? Para a gente acabar, olha esse exemplo aqui, ó. Olha que legal. Esse exemplo aqui, ó. Só um minutinho, enquadrar aqui para vocês. Ok, vamos lá. Determine o calor necessário para transformar 100 gramas de gelo a menos 10 em 100 gramas de vapor a 100. Então, ó, eu tenho a menos 10, aqui a temperatura, e eu quero subir isso aqui, ó. Bom, todo mundo sabe que o gelo, a água, né, no caso, né, em 0 rola a fusão, e ele vai subir até 100. E ó, determine o calor necessário para transformar 100 gramas de gelo a menos 10 em 100 gramas de vapor a 100 graus Celsius. Então, ó, aqui vai ser 100 graus Celsius. Então, aqui vai ser sólido, sólido mais líquido, líquido e líquido mais gás. Ou seja, já virou vapor, não é isso? Tranquilidade? Então, a água vai ter que subir menos 10 até 100. Tranquilo? Vamos lá. Lembra que eu falei que onde tem as ladeirinhas eu uso sensível e onde tem as retinhas eu uso latente. Então, eu tenho aqui MC delta θ, aqui eu tenho ML, aqui eu tenho MC delta θ e aqui eu tenho ML, ok? E agora eu vou colocar os valores, né? Aqui mesmo, ó. Quem é a massa? 100. Quem é o Czinho do gelo? Por que eu sei que é gelo? Porque está menos 10, né? Menos 10 é gelo, ó. Então, calor específico do gelo, ó, 0,5. E a variação de temperatura? Nesse primeiro processo aqui, subiu quanto? Subiu de menos 10 até 0. Então, subiu 10. Isso aqui vai dar, essa multiplicação toda aqui vai dar 500 calorias. Multiplicando isso por isso, então vai dar 500 calorias. Belezinha? Agora aqui, essa situação aqui agora. Massa continua sendo 100. Agora aqui, pessoal, já está líquido, não é isso? A água já é líquida, então Czinho do líquido. Calor específico da água, ó, 1. Então, 1. E a variação? Pessoal, de 0 para 100, subiu 100, né? Lógico, 0 para 100 subiu 100. Então, multiplicando aqui, vai dar 10.000 calorias. Então, ó, eu já achei os dois sensíveis. Agora, vamos para os latentes. Esse latente aqui é o primeiro. Esse é o primeiro, é o de fusão, e o último é a de vaporização. Então, aqui vai ficar ml, M continua sendo 100. E quem é esse L aqui? Esse L aqui é o de fusão, é o primeiro. 100 vezes 80, que vai dar 8.000. Belezinha? E esse último aqui, ó, vai ser M, 100. E o L aqui, pessoal, olha para cima e olha, ó, latente de vaporização, 500
40. Então, aqui vai dar 54.000. Como eu quero saber a quantidade de calor, é só pegar agora todos os calores e somar, juntar. Então, o primeiro, 500. O segundo, 8.000. O terceiro vai dar 10.000. É 10.000? Botei certo aqui, pessoal. Botei 10.000. E o último, 54.000. Olha que beleza, maravilha. Então, somando tudo isso, vai dar 54 com 10, 64.000. 64.000 com 8 vai dar 72.500. 72.500 calorias. Ou seja, esse é o calor total. Ou seja, para gelo a menos 10, 100 gramas de gelo a menos 10 virar vapor a 100, ele precisa dessa quantidade de calor. Senão, não vai atingir o esperado, belezinha? Então, ó, eu espero que você tenha entendido. Tentem fazer os gráficos sempre, né? Outra coisa, só para ver cá, se fosse o contrário, se fosse 100 gramas de vapor e virar gelo, seria a mesma resposta? Sim, só que seria o quê? Negativo, belezinha? Por quê? Porque as variações iriam ser negativas. Ou seja, aqui saiu de 0 para 100, então foi 100. Agora, aqui sairia de 0 para menos 10, então menos 10. Ou seja, as variações seriam negativas, então o resultado também seria negativo. Seria o mesmo valor, só que negativo. Se você descendo, subindo positivo, descendo negativo. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, falem comigo nos comentários ou é isso, belezinha? Valeu, tchau!